Olá, meu nome é Victor Hugo, eu sou estudante da Escola de Administração da URGS, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente traz vídeos sobre a universidade, vídeos com dicas para o pessoal que quer passar no vestibular. E especialmente hoje eu estou com o meu casaco 3/4, que eu uso para ir para aula, por dois motivos. Primeiro que tá frio, eu tô gravando isso no dia que estão falando que vai nevar na Serra Gaúcha, e como eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, é aqui do lado, mais ou menos, a uns 80 km. Não tá tão frio assim, na verdade tô quase suando, mas tá frio igual, então eu tenho essa desculpa. E também porque eu queria passar um certo grau de seriedade, embora isso deixe ainda mais pastelão o que eu tô fazendo. Mas tudo bem, porque nem tudo tem que ser sério e eu acho que tem que ter um pouco de humor nas coisas também, mas enfim. O vídeo de hoje é um projeto que eu queria tirar do papel há algum tempo e eu perguntei pro pessoal do canal se o pessoal ia curtir e a galera deu muito apoio, e então é isso, estamos tirando do papel. Gostaria de apresentar pra vocês o primeiro vídeo de uma série de vídeos de entrevistas com o pessoal da vida acadêmica, com gente que fez mestrado, que fez doutorado, e hoje eu trago a entrevista com o Júlio Lombaldo, é o primeiro dessa nossa série de alguns vídeos, então podem ter certeza que terão mais vídeos. Ele que é pós-doutor, eu ia falar doutor, mas ele é pós-doutor em matemática aplicada à energia nuclear. A gente trocou uma ideia sobre a profissão dele, sobre como que foi a caminhada dele até o pós-doutorado e como que o trabalho dele influencia certas coisas na realidade. Enfim, foi um papo muito da hora. Eu fiquei muito feliz com o resultado final. Inclusive, aquela tela ali do lado é a tela da edição do vídeo. Na verdade, essa tela é do gravador de som. Na verdade, aquela tela era do gravador de som. Essa é a tela da edição do vídeo. E, cara, eu acabei de editar, ficou muito legal. Eu espero que vocês curtam também. Por favor, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Passa o vídeo pra mais gente, pra fortalecer bastante o projeto e pra dar uma moral. Porque, ao contrário dos outros vídeos do canal, esse vídeo ficou gigante e, enfim, dá um certo trabalho de fazer isso quando as aulas já voltaram e tu tá trabalhando e tá fazendo um monte de coisa. Então, por favor, dá essa moral aí. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Tá, sorry. Pra começar, eu gostaria de te agradecer por participar desse primeiro projeto, assim, do piloto. Porque eu imagino que esteja uma correria por causa do ERI agora. Eu tenho uma noção pequena da administração, né? Porque, como eu faço iniciação científica, os meus professores também estão numa correria absurda. E te colocaram todas as cadeiras de cálculo, como assim? É uma coisa meio... Mas enfim, né? Normal, assim, foi legal isso porque, na verdade, o fato de eu ser um cara que quis fazer por conta aulas, né? Mesmo sem estar autorizado ainda, acabei fazendo grande coisa em termos de material e aí eu mostrei pro pessoal lá na hora que surgiu a ideia do ERI, né, e tal, e enfim, daí o pessoal viu e viu que gostaram, na verdade, né, e viram que as outras pessoas não tinham feito, não por mal, mas não tinham feito porque não sabia se ia ter aula, né, e eu tomei a iniciativa de fazer mesmo sem ter certeza, e aí acabaram que adotaram o meu material, assim, então agora eu tô numa correria porque eu tenho, assim, vamos dizer, 50%, 60% dos vídeos do semestre inteiro prontos, né? Mas tem que fazer o resto. Mas é legal assim também porque daí pegou todas as turmas do cálculo, né? Em torno de 850 alunos. A gente estava até vendo ontem, a gente teve reunião ontem e vai ser um trabalho grande, assim, né? Quer dizer, a minha parte dos vídeos não muda muito, mas eu digo assim, em termos de atendimento, sabe? Vai ter atendimento semanal, resolução de dúvidas, exatamente. Então, assim, vai ter um grande trabalho ao qual eu também vou participar um pouco menos do que os outros, né? Porque eu vou ficar mais ao encargo dos vídeos. Mas vai ser um desafio para nós, cara. Vai ser uma coisa, assim, bem diferente, para não dizer outra coisa, né? Eu que gosto... Quantos cursos utilizam cálculo? Porque 850 alunos é, sei lá, muita gente. É 2, 3% da quantidade de alunos da universidade? Então, eu não sei te precisar, tá? Quantos cursos exatamente vão utilizar cálculo, mas é muito, né? Muito curso mesmo, porque pega todas as engenharias, pega as ciências, né? Mais, por exemplo, matemática, física, química, alguns derivados, como por exemplo, no sentido assim, tu vai pegar, tem astrofísica, tem algumas coisas que derivam da física, tem aquela química industrial, que daí é outro curso que também deriva da química. Enfim, estatística, que é uma coisa também muito ligada à matemática, então é muito curso mesmo, sabe? Sempre que me perguntam isso, eu sempre gosto de dar o mesmo exemplo que eu me lembro, assim, cara, que a gente, enquanto professor, né, a gente ganha caneta, né, para ir pro quadro
da aula, aquelas canetas azul, vermelho, enfim, caneta de quadro branco. E essas canetas, elas têm uma carguinha, uma tinta, né? E essa tinta é paga pela universidade, né? E uma vez saiu um relatório dizendo que o departamento de matemática gasta, né, cerca de 90 a 95% dessas cargas de toda a universidade, né? Para te ver o quanto o serviço de aulas, principalmente nessas cadeiras que a gente chama cadeira de massa, né, é tão grande, cara, que a gente, tu vê, 90 a 95% das tintas, das cargas de tintas da universidade inteira, né? Então é muita turma mesmo, muita turma. Não sei, infelizmente não sei dizer o número, tá? Mas assim, por exemplo, cálculo 1, 850 alunos, né? Na verdade seriam até mais, vou te dizer, porque tem já um piloto de cálculo 1 EAD, antes da pandemia, antes de tudo isso, né? Que já vem funcionando há um tempo, e ele já tem uma gama de alunos ali, mais de 100 com certeza. Então, esse continua separado. Então, tu imagina se fosse mais esses do EAD junto com os do ERE, né? Já passava de 1.000 tranquilo, assim. Nossa, sim. Imagina a dificuldade que deve ser. E cálculo é uma cadeira difícil, naturalmente, assim, pro estudante, principalmente porque é uma das primeiras quando tu tá chegando na universidade, né? Tu vem do ensino médio já pra cálculo de arrancada. E exato. Na hora de tirar dúvida, de conseguir passar uma metodologia, começar uma metodologia na maioria dos cursos. Deve ser muito complicado isso. É bem complicado, assim, mas a gente tá acostumado, assim, pra ser bem sincero, né? Na verdade, a carga horária do cálculo, na URGS, né, assim como algumas universidades fazem a mesma coisa, é dividido em cálculo 1 e 2, né? Mas tem algumas outras universidades, não só privadas, mas até algumas federais também, que optam por dividir o cálculo em 4, né? Então é comum tu ver alguns estudantes falando, eu faço cálculo 3, e um estudante da URGS pensa assim, o que é cálculo 3, né? Porque ele vai até o 2, mas na verdade eles dividem os nossos 2 em mais 2, né? Então daria 4. Mas isso depende, assim, então às vezes eu acho que a URGS tem uma ideia de que cálculo é para ser dado logo, né, por isso que muita gente também, né, uma grande dificuldade dos estudantes é isso também, né, é tentar ver uma grande quantidade de matéria num semestre inteiro, assim, sabe, e realmente é uma grande quantidade de matéria, assim, mas a URGS julga necessário para depois fazer as cadeiras específicas do seu próprio curso, né, então assim, é bom que tu esteja pronto logo, mais ou menos essa ideia. Tá, senhor, começando assim a parte da entrevista mesmo. Eu gostaria só de começar com aquelas perguntas meio filosóficas, assim, resumidamente, quem é o Júlio Lombaldo? Essas perguntas são difíceis de responder, né, cara? Mas eu vou tentar, assim, eu sou, assim, basicamente, né, hoje, se tu for olhar pro currículo, eu sou um professor, um pesquisador e tal, mas, cara, ao longo do tempo, assim, eu venho tentando me resumir como uma pessoa que não só é entusiasta da matemática, tu pode olhar pelo quadro aqui atrás, mas, assim, alguém que aprendeu muito, né, por ter uma carga, eu estudei tanto na minha vida, tipo, graduação, mestrado, doutorado no exterior, pós-doutorado e tal, que eu chego num momento, assim, que eu quero passar as coisas, né, e isso tá um pouco junto com o fato de ser professor, né. Nós na Universidade Federal, a gente tem carga horária, assim, não existe um percentual, mas a gente tem uma carga horária dividida entre pesquisa e docência, né, e a pesquisa, ela toma muito tempo, né, porque primeiro a gente gosta, quando não tá na aula, a gente geralmente está pesquisando, está trabalhando na pesquisa, mas ultimamente eu tenho uma paixão muito grande por dar aula, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, as pessoas me perguntam quem é o Júlio, né? Sabe aquela coisa assim, você vai conhecer alguém, e alguém pergunta o que você faz, né? Eu fico na dúvida se eu digo se eu sou um docente, se eu sou um pesquisador, se eu sou um professor, eu acho que não tem uma palavra para definir, entendeu? Mas ultimamente eu tenho sido uma pessoa que gosta de tentar transmitir o pouco que eu sei, né? Mais ou menos essa ideia. E aí talvez nisso eu me encaixaria, né, como professor. Eu gosto de dizer professor. Tem gente que gosta, não, eu sou um pesquisador, eu não faço questão de dizer isso, apesar de ser também, mas eu gosto de dizer que sou professor, eu sou mais simples nesse sentido. Então talvez eu seja mais professor do que qualquer outra coisa. Sim, eu tenho uma pergunta nesse sentido, porque eu fui olhar obviamente antes, procurar um pouco mais sobre tua carreira e coisas assim, né, até pra não ficar fazendo pergunta muito a esmo, e tu fez bacharelado em matemática, tu não fez licenciatura, tu já tava pensando em seguir pra uma área de pesquisa mais dirigida mesmo, ou como é que foi essa escolha? E, né, se a pessoa já tem mais uma predisposição pra dar aula, eu imagino que tu tenha isso de muito tempo antes, como é que foi a escolha pelo bacharelado e não pela licenciatura? Assim, quando eu entrei, né, para a universidade, assim, quando a gente marca o xizinho lá, né, e na minha época era realmente marcar um xizinho, não era eletrônica nem hoje. Quando a gente marca o xizinho no curso lá,
eu coloquei bacharelado, eu tinha opção de licenciatura, né? Mas eu coloquei bacharelado porque eu imaginava, e no fim eu estava certo, eu não tinha certeza, mas eu imaginava que a carga horária de ensino em matemática, assim, uma coisa assim, eu imaginava que 100% das minhas disciplinas seriam matemática, matemática, matemática. Uhum. E eu acertei quase em cheio, né? Porque é quase 100% o curso, né? Eu só não digo que é 100% porque a gente aprende alguma coisa de informática, alguma coisinha de programação e tal. Mas, enfim... Então, essa foi o principal motivo da escolha, né? E as pessoas me perguntam assim, porque licenciatura tu vai, em teoria, aprender a dar aula. Eu tô meio... Sei lá, eu fico meio cestroso a falar isso, porque na verdade eu acho que com o tempo, assim, sabe, eu acho que tu aprende a dar aula quando tu tem bons mestres, sabe? Eu tive bons professores. E eu aprendi com eles, assim, ao longo da caminhada. E eu pensava assim, o dia que eu estiver lá na frente de uma galera, se eu fizer coisas parecidas, vai dar tudo certo, sabe? E no fim das contas é um pouco disso, sabe? Talvez se alguém que tem alguma teoria de ensino, não que não possa contribuir, claro que pode, mas como eu nunca fui atrás, né, e as pessoas gostam de dizer que eu sou um bom professor, eu fico muito feliz com isso, mas eu nunca estudei nada disso, né? Uhum. Então eu fiz matemática bacharelado meio que sem pensar nesse sentido, assim. Tipo, eu queria ser professor, né? Na verdade, eu tinha até uma dúvida do que era ser professor, né? Aí quando eu entrei na matemática bacharelado, lá em 2006, tá? Eu tive contato com os meus professores, que ironicamente hoje são os meus colegas, né? Eles me diziam, me explicavam, né? Numa época um pouco diferente, em que a informação não era assim tão acessível, me explicavam o que era ser um docente na universidade, né? E aí muito cedo eu disse, não, tá, é isso que eu quero isso mesmo, mesmo que o caminho seja longo, né? Eu tenho que fazer até um doutorado e tal. Mas eu nunca tive essa coisa, tipo, será que eu tenho que sair do bacharelado para aprender a dar aula? Nunca tive esse medo, sabe? Então eu fiquei. Tu falou que acaba aprendendo muito no exemplo também, né? Tipo, se tu se inspira numa pessoa porque tu admira ela, tu acaba pegando um pouco desses traços também, né? É natural isso. Sim. Tu falou sobre aprender sobre informática, tu ainda trabalha com Python até hoje, né? Eu fico acompanhando os stories, eu acho bem legal isso, porque acaba sendo uma ferramenta muito útil. Sim. As pessoas acham que vai muito pra uma área, na administração a gente usa também Python, mas é uma linguagem que tu usa pra qualquer coisa, né? Exatamente, as pessoas vêm me perguntar assim, né, primeiro que sobre o Python em si, ou na verdade sobre qualquer linguagem de programação, eu acho que nos tempos atuais, tá, a gente tá meio que refém disso, tá, para não dizer outra coisa, a gente precisa mesmo aprender isso, sabe, e é como tu disse, é qualquer área, né, eu uso o que é útil para minha área, é natural. Mas, assim, qualquer área, tá? O Python é uma linguagem de alto nível, cara, e alto nível em programação quer dizer o quanto mais próximo da linguagem do ser humano, né? Sim. E o Python é capaz de eu colocar ali, faz isso pra mim, claro, em inglês, mas se eu colocar faz isso, ele vai lá e entende e faz, sabe? É muito didático, né? É muito... algumas etapas, assim, se tu comparar com C, com C++, com... Exatamente, ele tem essa... Eu não sei se dá pra chamar de vantagem, eu acho que sim, né? Essa vantagem, né? Se vier alguém mais raiz, assim, em programação, vai dizer, não, tá errado, tem que ir para outra língua. Mas, enfim, a gente aprende na faculdade, tá? Eu aprendi no curso de matemática e programação. Mas ainda eram, na época, tá? Linguagens bem... Hoje, claro, já ultrapassadas, né? Eu fiz um curso de Pascal, depois eu fiz um curso de Fortran. Nossa, essa eu nunca ouvi falar. Essa aí eu não Fortran é bem mais antigo, assim. Tem as suas vantagens, mas é bem mais antigo. Então, assim... Mas é um pouco disso, sabe? Linguagem de programação é uma coisa que... Hoje a gente está falando do Python, e Python é a linguagem do momento, eu tenho certeza disso. Mas nada impede de que o ano que vem seja outra. E nada impede que daqui a 2 anos não seja outra, que inclusive nem foi inventada ainda. É mais ou menos assim. Eu acho que a grande jogada das pessoas é entender isso, assim, que primeiro é necessário, e segundo, estar preparado psicologicamente para que você tenha que reaprender outras coisas, porque isso provavelmente vai acontecer, né? E Python é um pouco disso, sabe? Python tem essa versatilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar tranquilo e saber que qualquer momento, não é mais a do momento, vai ser outra, aí vai para outra. Mas se tu já tem uma base, sabe? A migração, você tem a lógica. Migrar é mais fácil, é que nem falar uma língua, né? É diferente, assim, você migra mais fácil. Você aprende a segunda língua mais fácil que aprender a primeira, a terceira mais fácil que a segunda e por aí vai. Inclusive, eu vou te perguntar sobre isso mais pra frente, porque tu comentou que tu fala 6 línguas. Sim. Eu tô estudando 4 nesse momento, e eu falo sobre isso um pouco no canal também, mas eu vou deixar isso mais pra frente, vai ficar de gancho pra pessoa continuar no vídeo. Beleza. Tá, tu fez o bacharelado na URGS, depois tu fez um mestrado na URGS também.
Sim. Qual que foi a tua dissertação do mestrado? Eu não encontrei. Que pena, cara, tá lá no Lume, tem que estar lá, tá lá, mas enfim. Cara, assim, eu sempre digo que é importante ter iniciação científica na graduação, né? Uhum. E para eu falar do meu mestrado, assim, eu preciso falar da iniciação científica, porque é o link perfeito, né? Então eu digo hoje eu tenho alunos de iniciação científica, eu digo para eles, cara, continuem estudando, porque se vocês não forem meus mestrandos, vocês vão ser mestrando de outra pessoa, e o que estudou comigo, mesmo que não seja do mesmo tópico, tu vai aproveitar, porque tu vai ter uma maturidade para encarar a pesquisa diferente no momento que tu fez a iniciação, né? Mas, enfim, o meu mestrado foi uma continuação de uma iniciação científica, né? Eu tive praticamente durante toda a graduação iniciação científica numa área, e por uma daquelas coisas do destino, assim, o meu professor na época, ele perdeu a cota de bolsa, né, e eu fiquei sem bolsa, assim, da virada do 7º pro 8º semestre. E na matemática o 8º é o último, né. E aí um dia, sei lá, ele me falou isso num momento, eu tinha uma aula na sequência que ele me deu esse aviso, e eu pensei, puxa, eu tô sem bolsa e tal. E aí eu fui lá e fui pra uma aula de variável complexa, nunca esqueço. E aí o professor da época deu uma aula curta, assim, e tal, quando ele acabou, eu fui conversar com ele, eu falei, professor, que droga, né, fiquei sem bolsa e tal. E aí ele olhou pra mim assim, passa na minha sala agora que nós vamos assinar uma bolsa pra ti. E aí falei, começou, cara, eu comecei a estudar com engenharia nuclear, né, mais precisamente física nuclear, a matemática aplicada a esse tipo de coisa. E foi legal, daí eu emendei, porque eu fiz aquele último semestre, né, eu achava super difícil na época, nossa, será que eu tenho capacidade? A gente fica pensando, né, mas eu me dei uma chance, né, não só porque eu queria ter a bolsa, mas de ver se realmente era uma área absurdamente difícil ou não. E aí foi muito legal, porque esse professor, que depois virou meu orientador no mestrado, no doutorado, ele foi, assim, de uma generosidade absurda, porque ele um mês depois disso, tinha um congresso no Rio de Janeiro, congresso internacional, mas era no Rio de Janeiro. E ele me pagou passagem, ida e volta, tudo, né? E ele disse assim, vai lá, e eu ainda brinquei com ele, professor, eu não tenho trabalho para apresentar. Ele disse, não, eu não quero que tu apresente, quero que tu entenda como é que funciona e tal. E ele me mandou, entre aspas, pro Rio de Janeiro, e foi muito legal. Aí ali a gente se motiva de um jeito, né, cara, que tu não quer mais largar, assim, é isso que eu quero pra mim, sabe? Bom, aí eu perdi as contas de quantos congressos eu fui depois daquele lá. Isso foi exatamente em 2009, né? E aí, enfim, né? Aí eu continuei meu mestrado, né, estudando essas coisas, né? Por exemplo, estudei equação de difusão, né, que calcula o fluxo de nêutrons em um reator nuclear. Para quem não sabe, né, um reator nuclear, ele tem um funcionamento muito similar. Eu até tenho que tomar um cuidado quando eu digo isso, porque já ficaram meio bravos comigo quando eu digo isso, mas ele tem um funcionamento similar a uma bomba atômica, né? Eu não tenho outra maneira de dizer, eu até gosto de chamar a atenção e dizer dessa maneira. É uma a grande fissão diferença também, só que é mais controlada, é isso? Exatamente, né? Tem uma fissão, né, tal qual a bomba atômica, né? E aí acontece que a diferença, né, do urânio enriquecido é muito grande. Por exemplo, o urânio enriquecido, que é combustível, né? Numa bomba atômica beira aos 90%, 95% de urânio enriquecido, e num reator nuclear beira 5%. Né? Então já começa por aí a diferença. E depois, né, tudo colocado num sistema a modo de colocar água entre essas iterações, essa fissão, né? E a água, ela dá uma baixada na energia, né? Ao mesmo tempo essa água esquenta, gera vapor e vai para a turbina, e gera energia. Mas o meu trabalho em si é calcular matematicamente como a gente prevê esse fluxo de nêutrons, né? Então o nêutron vai colidir com o urânio, que vai explodir, rachar em dois, né? E aí vai gerar outros 2 nêutrons e continuar essa reação em cadeia. Então a minha ideia, o meu trabalho a ideia é que esses nêutrons baixem, né? Porque se eles aumentarem, aí explode mesmo, né? Então a ideia é que os nêutrons baixem, e a gente estuda sistemas de equações diferenciais, basicamente, que controlam isso, né? Entendi. Essa é a ideia. Aí tu seguiu com essa linha de pesquisa também no doutorado e no pós? Isso, no doutorado mudou muita coisa para mim, porque na verdade a pesquisa de uma maneira macro, vamos dizer assim, ela é a mesma, né? Mas eu comecei a trabalhar com equações bem mais difíceis, já mirando fazer um doutorado sanduíche, né? Que foi o que eu fiz depois, né? Foi pra Turim. Isso, eu fui pra Itália, fui pra Turim. Mas aí, já mirando, já com essa ideia, assim, eu comecei foi até uma coisa minha mesmo, não foi nem do meu orientador. Quando a gente virou ali na virada de chave, mestrado, doutorado, que ele chegou e sentou comigo e disse, tá, o que nós vamos estudar, né? A gente pode continuar isso que tu fez? E eu falei pra ele que não queria, eu falei pra ele que queria uma coisa mais difícil. E eu escolhi propositalmente uma coisa que o meu orientador, que na época não era meu orientador, né? Que era um cara que eu tinha conhecido naquele primeiro congresso, lá em 2009. Tu vê, né, como as coisas, né, estão ligadas. E aí eu vi o que o cara estudava e eu disse, não, eu quero estudar isso.
E aí eu comecei a estudar, foi em 2011 isso. E aí eu comecei a estudar aquela coisa mais difícil. O começo foi muito difícil, porque eram coisas que eu nunca tinha visto, né? Já dentro da matemática avançada, né? E você já tem alguma experiência, aí você troca para alguma coisa que, por mais que seja da mesma área, uma coisa que tu nunca viu, né? Fica mais difícil ainda. Mas foi legal, cara. E aí depois eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa, tive sorte de novamente encontrar no ano seguinte, em 2012, também no congresso, né, o Piero Ravetto, que foi meu orientador lá, e aí eu combinei verbalmente com ele, olha, se surgir a oportunidade, eu posso ficar um ano na Itália trabalhando contigo, ele disse, só vim, né, e aí depois, claro, a gente fez toda a burocracia, pediu bolsa e eu fui trabalhar com ele. Isso. Então, na virada do doutorado, eu troquei, assim, vamos dizer, as equações que eu trabalhava, e fui para tive a chance, né, vamos dizer assim, de fazer esse doutorado de sanduíche. Não sei se eu acho que talvez se eu não tivesse trocado, talvez eu tivesse conseguido ir igual, mas eu fiz a ponto de, né, eu planejei ter essa experiência aqui, externa, vamos dizer assim, tá? Que foi muito boa para mim, né? E eu recomendo fortemente para todo mundo. Nisso, essa foi a tua primeira experiência de estudar fora? Porque tu chegou a comentar em aula também que tu estudou na Rússia, não lembro exatamente onde. Não, a Rússia foi na mesma época, porque na verdade o que aconteceu foi que quando eu fiquei um ano na Itália, eu tive, lá na Europa tem muito isso, né, eles chamam de, não que não tem aqui, mas lá é muito mais comum, tem muito essa coisa de curso de verão. Sim. Tá? Então, assim, e o verão para eles é em outra data, né? Então, assim, eu cheguei lá em agosto de 2013, né? E voltei em agosto de 14. Então, quando eu tava ali no final, meio de junho de 14, final de julho de 14, eu tinha a oportunidade de fazer algumas semanas de curso de curso de verão em algum lugar, né? E a Rússia foi a oportunidade, né? E aí, por eu já falar russo, fechou toda, né? Foi bem legal. Antes de ir pra Rússia? Sim. Por quê? Eu aprendi só. Então, né, as pessoas sempre que me perguntam isso, eu tendo a dizer que é porque eu quis, tá? Mas é uma resposta feia. Eu gosto de dizer assim, cara, eu sempre digo a mesma coisa. As coisas que são difíceis para todo mundo, elas me atraem. Eu me de certa identifico forma, com essa frase. De certa forma, né, eu não sei se isso chega a ser um pensamento meio egoísta, né, eu quero aprender as coisas que os outros não aprenderam, não é isso que eu penso, sinceramente, mas é uma coisa que a gente tem, assim, eu pelo menos tenho internamente isso, tipo, poxa, isso é difícil, dá vontade de pensar assim, mas por que será que isso é difícil, né, cara? A matemática é uma delas, né, se tu parar pra pensar, assim, no colégio, assim, eu sempre fui um cara regular, não fui um cara bom em matemática, eu fui um cara ok, era aquela pessoa que olhava a matéria e entendia pra virar um aluno nota 7, era isso que eu era. Mas eu me perguntava por que as pessoas tiram 0, né, e eu 7, e aí eu, sabe, essa coisa do difícil atrai, e o russo foi um pouco disso, né. Eu me lembro que quando eu aprendi em 2010, 2009, 2010 que eu comecei a aprender, eu vi uma entrevista, olha que louco isso, eu vi uma entrevista do Marcelo Adnet, que na época nem era tão famoso quanto hoje, e o Marcelo Adnet, isso, ele tava na MTV, e ele fala russo, e aí ele contou, foi até no Jô Soares a entrevista dele, e ele falou algumas frases em russo, né, e eu achei tão bonita a sonoridade, eu disse, nossa, mas que língua bonita, e aí eu fui pesquisar, e aí, claro, eu lembrava pouco, né, da história, da língua eu não sabia nada, mas eu já sabia que era outro alfabeto, já sabia algumas coisas assim, e aquilo me atraiu, né, porque eu achava uma sonoridade bonita, e aí eu fui atrás, e aí eu comecei a estudar sozinho, e tinha sites, tipo, que nem os sites que tem hoje, né, mesmo modelo, assim, eu me lembro de um site chamado Live Mocha, nem sei se tem ainda, cara, mas é um site muito similar a esse Duolingo que tem hoje, e ali eu comecei a iniciar, assim, a aprender aos poucos, né, e ali eu tinha a oportunidade de conversar com russos, né, nativos, né, e aí eles trocavam uma ideia e eles me diziam, tua pronúncia tá certa, tua pronúncia tá errada, aqui tu escreveu certo, aqui tu escreveu errado, então foi muito legal nesse sentido. E aí depois na URGS eu acabei me metendo, assim, porque o Instituto de Matemática ali no Campus do Vale, ele é do lado do Instituto de Letras, né, então eu tava fazendo mestrado já, no começo, quando eu comecei a estudar russo, e aí eu fui lá num dia bem metido, assim, cara, e fui no prédio da Letras ali e olhei nos murais, assim, as disciplinas, né, e vi que tinha uma lá se não me engano era russo instrumental, e aí eu peguei, eu já sabia um pouco, né, de russo, bem pouco, e aí eu peguei, olhei essa disciplina, olhei o horário e pensei assim, tá, quarta-feira, 8h30 da manhã, era algo assim, e eu sem matrícula, sem nada, chegou quarta-feira, 8h30 da manhã, eu tava lá na sala, né,
Aí o professor olhou pra mim, assim, tinha 5 alunos. Aí ele olhou pra turma e viu que tinha 6 pessoas, né? Aí ele perguntou quem era cada um e viu que eu não falei nada. Ele perguntou, por que tu tá fazendo aqui? Eu contei a minha história, cara, eu tô aqui de metido, assim, eu quero aprender qualquer coisa. Aí comecei a falar com ele poucas coisas em russo e ele se deu conta que eu sabia mais russo do que os outros 5 que estavam ali, né? E aí ele disse, não, eu não vou deixar tu sair daqui, pode ficar. E aí e foi aquele semestre ali, eu aprendi eu já sabia o básico, aprendi um pouco mais e continuei. Aí ele me deu dicas de livros, essas coisas assim. Bom, aí dali em diante só foi, né? Ali eu aprendi mesmo, né? Tu falou das coisas difíceis atraírem, né? A ânsia, assim, por conhecimento. Que eu falei que eu me identifico porque a partir do momento que tu vai aprendendo mais, tu vai querer aprender cada vez mais. Exatamente. Tu aprendeu uma língua, ok, eu quero aprender outra, porque vai abrindo, parece um novo mundo de alternativas, de coisas que tu pode consumir. Acho que exatamente. faz sentido. Exatamente. Tá. Aí tu voltou pra URGS. Toda essa caminhada tu tinha ligação com a URGS, com o Rio Grande do Sul, voltava a fazer pesquisa aqui. E o pós foi aqui também. Isso, eu sempre brinco que todos os meus diplomas praticamente são da URGS. Né? Eu tenho sempre um vínculo, né, com a URGS, né, desde a época da graduação. Então, o doutorado, inclusive, se tu olhar meu diploma de doutorado, ele não tem nada de Turing, né, nada escrito, né. Eu tenho documentos, tudo, né, porque o doutorado sanduíche, né, é diferente, por exemplo, de uma dupla diplomação ou de um duplo doutorado, tem essa modalidade também, né, mas não foi o meu caso. Então, todas as minhas conexões formais são com a URGS, né. E o pós-doutorado, cara, o pós-doutorado foi uma época meio confusa da minha vida, porque a gente termina o doutorado, né, a gente já estudou tanto na vida, que a gente quer, assim, chega um momento que tu quer trabalhar, eu quero um emprego, eu quero, né, ganhar um salário, essas coisas assim, chega de bolsa, tu fica um pouco cansado. E aí, claro, né, a gente mira, obviamente, uma federal, né, a nossa carreira é toda moldada para mirar uma federal. E na época que eu terminei o doutorado, eu estava meio confuso não é a palavra, eu estava meio apreensivo, né, com essa coisa de, será que eu vou ter emprego, será que vai ter um concurso para fazer, né, e ter um concurso não é garantia que tu vá passar no concurso, também tem essa, né. E então, assim, foi uma época meio difícil. Aí eu consegui uma bolsa para estudar no pós-doutorado com o professor que é alemão, né, o professor Bardo, do Departamento de Engenharia Mecânica, que estuda também a parte de nêutrons. Eu tenho até artigo publicado com ele, mas ele também estudava uma parte de radiação, assim, sabe, e ele tinha uma doutoranda na época, a Cibele, que hoje é minha colega, né, e a gente meio que trabalhou junto por um período, então ele tinha essa bolsa de pós-doc, né. Eu me candidatei, né, foi bem no verbal, eu fui lá, me candidatei, eu disse, vai ser tu, me deu a bolsa, eu comecei a trabalhar com ela, assim, acho que eu trabalhando uns 6 meses, né, até terminar o pós-doc, né, e foi muito legal, assim, eu comecei a entender que a pesquisa não é só os nêutrons, né, a pesquisa pode ser outra coisa também, mas a parte mecânica, não, a parte técnica, vamos dizer assim, as equações eram muito similares. Então a gente não mudei muita coisa nesse sentido, mas ao mesmo tempo foi uma experiência legal, né? E aí, claro, foi bom porque também foi um período que não teve concurso na minha área, né? E eu já pude ter um pouquinho mais, assim, eu não fiquei, como que se diz, parado, eu continuei trabalhando e tal. E aí foi bem legal nesse sentido. Mas também foi, respondendo a tua pergunta, foi aqui na URGS também. Tu chegou a dar aula em uma universidade privada, né? Tu deu aula no Unicinos? Sim, eu dei aula no Unicinos, exatamente. Eu tenho uma história muito legal com o Unicinos, apesar de ter dado aula um único semestre lá. Um lugar assim, nossa, não tô querendo fazer onda aqui, mas um lugar muito legal de trabalhar mesmo, cara. A gente não tem noção, assim, sabe, porque a gente fica criado na federal, sabe, a URGS eu conheço cada canto da URGS, né. Então, quando eu fui trabalhar na Unicinos, eu não conhecia nada, nem o portão. Do portão para diante eu não sabia nem, né, me achar lá dentro. E quando eu fui lá, eu fui numa época que eu tinha recém terminado o pós-doutorado, né, e aí eu tava precisando de emprego, obviamente, né, e o Rogério, que é o chefe lá até hoje do departamento de matemática, ele me chamou para fazer uma entrevista, assim, mas ele disse assim, tu vem aqui fazer entrevista, não te garanto emprego e tal, né. E aí eu comecei a conversar, eu me dei tão bem com ele, eu comecei a falar toda, né, a minha história pra ele, mais ou menos como eu tô falando aqui e tal, que foi tão legal a conversa, e quando a gente terminou a conversa, ele disse assim, não, tu tá empregado. E aí eu, puxa, mas, né, tu disse que não ia me dar emprego agora, assim, né, mas eu mudei de ideia, vou te dar emprego agora e tal. E ele foi muito legal comigo, porque ele me perguntou, antes de ir pra Unicinos, eu tinha feito o concurso da URGS, né, o qual eu fui aprovado. Só que esse concurso da URGS tinha uma única vaga, né, e eu fiquei em segundo. E eu não tinha perspectiva de ser chamado, porque tinha uma única vaga, né.
E aí ele falou para mim, na ocasião da entrevista lá na Unicinos, ele disse, olha, eu quero saber, se tu for chamado, né, na URGS, tu vai ir? Eu falei para ele, com toda a sinceridade do mundo, olha, se eu for chamado eu vou, porque é meu sonho, né, e respeitando a Unicinos, tudo isso, né, e mesmo assim, cara, ele me deu um emprego igual, ele foi muito leal comigo, né, e eu fiz um semestre maravilhoso lá, cara, eu me empolguei tanto com essa coisa de ter um emprego, né, e eu fiz até um mini livro, vamos dizer assim, né, eu dei a disciplina de cálculo numérico, só que na Unicinos, né? E eu me empolguei tanto, eu dava tanta aula lá, que eu criei uma apostila com toda a teoria e todos os códigos prontos, né? E deixei pra eles lá, assim, sabe? Eu não sei se usam até hoje lá, eu me lembro que aí eu fiquei desse semestre, no final do semestre a URGS me chamou, tive a felicidade de, né, a URGS ter me chamado, uma pessoa se aposentou antes do tempo na URGS, e eles usaram o concurso que estava válido ainda, que era o meu, né? Eu era o próximo da fila, me chamaram e tal. E aí eu fui falar com o Rogério, né? Pedi desculpas e disse pra ele, olha, tu lembra do dia da entrevista, né? Enfim, eu vou ir, né? E aí eles, não, claro, eu super entendo e tal. E daí eu disse, vou te deixar de presente aqui uma apostila de cálculo numérico e tal. E ele ainda brincou comigo, puxa vida, cara, tu ficou um semestre aqui e já fez uma apostila pra nós. Eu não sei se usam, realmente até hoje eu nunca perguntei pro Rogério, fiz alguns amigos lá nesse semestre, mas é um lugar muito bom de trabalhar, gostei muito de trabalhar lá, né? Mas é uma rotina diferente, isso eu posso te dizer, porque a rotina da universidade privada, ela é muito mais, a carga horária de hora-aula é muito maior, né? Então a tua pesquisa, ela fica um pouco escanteada, não que tu não possa fazer pesquisa, eu me lembro que esse semestre que eu fiquei lá, eu praticamente não fiz pesquisa, eu até me policei pra, esse semestre não vou fazer pesquisa, eu vou me adaptar aqui primeiro, vou ver como é que é e tal. E acabou que não teve um segundo semestre lá, né? Eu acabei indo para a URGS. Mas o que eu quero dizer, assim, que é uma carga horária muito maior, muito diferente. Bom, tem várias perguntas que eu tinha separado para fazer, que tu acabou indo respondendo no meio das histórias, né? Mas tem algumas perguntas que eu separei muito de curiosidade, de tirar dúvidas mesmo, porque existem algumas áreas que chamam muita atenção das pessoas e imagino que energia nuclear seja uma delas. Então, sim, eu separei algumas perguntas bem leigas pra tentar tirar dúvidas a respeito. E algumas não tão leigas, mas que eu acho que ia ser muito legal de explicar. Manda ver. Primeiro, a energia nuclear ela é feita a partir de uma fissão, certo? Sim. Tu acha que em algum momento a gente conseguiria controlar uma fusão que tem energia suficiente pra fazer estrelas e coisas do tipo pra produzir energia também? Existe possibilidade disso? Será que a gente vai avançar nesse sentido? Eu acho que sim, tá? Eu diria que com certeza sim, mas acontece assim que não vai ser tão próximo, entende, Vitor? Por exemplo, se você voltar no tempo, eu vou chutar aqui, 100 anos, tá? Talvez nem isso. A gente tava engatinhando em termos de fissão nuclear. E hoje, quantos reatores tem no mundo, sabe? Tipo, o Brasil eu sei que tem só 3 reatores, mas, sei lá, os Estados Unidos tem 150. A França o Japão tem, sei lá, milhares, não seja. A França tem mais ou menos assim funcionando esse mesmo número, mas fóruns de pesquisa passa disso. O Japão, sabe? Então assim, o mundo evoluiu muito e muito rápido nesse sentido, né? Eu tô te dizendo isso sobre a fissão nuclear, tá? Pra depois falar da fusão. A fusão é uma coisa assim que hoje ela é praticamente impensável controlar ela a ponto de gerar energia comercial, sabe? Que nem a fissão. Então eu não sei, tem um reator, né? Eu aconselho tu e quem estiver vendo o vídeo pesquisar, que é o tokamak, que é uma ideia de reator de fusão, né, circular e tal, que pode ser assim uma espécie de futuro nesse sentido, né. A grande diferença, e as pessoas querem muito controlar a fusão, porque em teoria, né, o lixo radioativo não seria assim tão prejudicial, né? E essa coisa de gerar radiação e tal, ou medo de ter acidentes nucleares como Chernobyl, por exemplo, com relação à fissão, tá? É uma coisa que faz as pessoas quererem pensar na fusão. Será que a fusão é possível? Será que, sabe? E outra coisa que é um pouco assim preconceituosa com relação à energia nuclear, e claro, eu sou suspeito para falar, tá? Sou muito suspeito para falar porque eu trabalho com isso, é que hoje em dia é difícil convencer as pessoas disso. Mas está muito bem controlado, sabe, a fissão nuclear. O processo é todo muito bem controlado. Tem combustível, tem onde guardar o lixo radioativo, tá tudo muito bem controlado, entendeu? Então, só que, claro, as pessoas lembram de Fukushima, as pessoas lembram de Chernobyl, sabe? Vão lembrar aqui do Brasil do acidente lá do Césio, nos anos 80. Então, assim, tem muito isso, sabe? Aí, disse tudo isso de 100 anos atrás não ter nada com relação à fissão, para dizer que a gente não sabe o que pode ter daqui para frente com relação à fusão. Pode nunca ter,
pode ter só daqui 100 anos, e eu vou ser bem sincero contigo, daqui 100 anos, se a gente controlar a fusão, foi até rápido. Sim. Porque essas escalas de tempo com relação à tecnologia, elas são pequenas, sinceramente, sabe? Então, eu temo a dizer, assim, eu falei isso, acho até que eu comentei com o pessoal, assim, quando eu abri rede social, as pessoas vêm me perguntar, eu comentei de um seriado que saiu agora há pouco do Bill Gates, não sei se chegou a ver. Sim, eu te comentei até no Instagram Isso. que os livros que ele indicou no seriado tu chegou a ler, eu me lembro de tudo. Isso. Na verdade, eu li o livro do Vaclav, como é que é o nome dele? Vaclav, eu acho que é Vaclav, enfim, daqui a pouco tu coloca aí no subtítulo depois. Mas é que assim, é um livro muito bom, sabe? Mas assim, eu fui ler o livro por causa do seriado. E no seriado ele fala isso, né? Que as coisas são, em outras palavras, vamos dizer assim, estão se desenhando, sabe? Para que a gente evolua mesmo, sabe? Mas, enfim, é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, né? É difícil falar em ciência e cravar as coisas também, né? Isso vai acontecer. Por isso que a tua pergunta é muito difícil. Eu não sei dizer, mas eu acho que é possível, assim. É difícil. Mas, assim, de novo, há 100 anos atrás era difícil pensar que nós teríamos milhares de reatores comerciais em funcionamento no mundo inteiro, gerando energia, né? E uma coisa que ele fala lá no seriado, que me marcou, assim, eu sempre digo a mesma coisa, não que eu não pensasse assim antes do seriado, mas me marcou mesmo uma frase, assim, né, que foi o autor do livro esse que fala, ele diz assim, a gente tem uma população enorme na Terra, estima-se que a população vai triplicar em menos de 50 anos. Ninguém sabe se a energia natural vai dar conta de toda essa galera, sabe? Então, assim, talvez a energia nuclear, as pessoas querem abolir, mas a opinião talvez popular, seja a única né? alternativa, né? Exato, talvez vire quase que a única alternativa. E aí, cara, quando as coisas tiverem, né, a pesquisa, ela não só da minha área, tá? Qualquer pesquisa no mundo inteiro, qualquer ciência, ela é muito mais efetiva quando cobrada, né? É que nem a história de vacina para Covid, né? A gente tá numa luta absurda para ter uma vacina. Batendo eu tenho certeza que a gente vai bater recorde. Né? Exatamente, a gente vai bater o recorde, eu tenho certeza disso. Assim como quando faltar energia natural, a galera vai dar um jeito, mais ou menos nas palavras rudes é isso que vai acontecer, assim, talvez, né? Então é isso, assim, sabe? A gente não sabe. Pode ser que, né, as coisas venham antes do que a gente imagina. Então, nesse sentido, eu não duvido nada com relação à fusão. Eu tenho uma pergunta que me chamou muita atenção, assim. A gente tem um grupo de estudos na URGS sobre energia nuclear, certo? Existem mais grupos no Brasil, eu imagino. Sim. Por que o trabalho é realizado aqui, e eu imagino que os testes sejam realizados aqui, e não mais próximo de Angra, ou tem grupos de trabalho lá e os trabalhos são complementares? Como é que funciona essa ligação entre diferentes grupos que estudam a mesma coisa no mesmo ambiente que seria o Brasil, assim? Porque... eu não sou tão ligado a grupos que fazem pesquisas mais práticas, né? Eu sou um teórico da área. Mas o que eu posso te dizer, e que eu escuto falar de alguns colegas, ou até quando eu vou num congresso, né? Assim, os grupos ou departamentos de energia nucleares, eles ainda são pequenos e eles, na verdade, ainda são subgrupos, tá? De cursos. Por exemplo, na URGS existe o DENUC, né? Que é o Departamento de Energia Nuclear, né? Que é o grupo do qual o meu orientador faz parte há muitos anos, né? E o que acontece? O DENUC, ele é um subespaço, vamos dizer assim, da engenharia mecânica, né? Então ele não tem a cara de um departamento, não tem um curso de energia nuclear, né? Isso está mudando, começa a crescer mais, né, nesse sentido, tá? Começa a ter, no Rio de Janeiro já tem curso de energia nuclear, tá? Em São Paulo, no IPEM e por aí vai, tá? Agora acho que IPEM é São Paulo, me dá um branco agora, mas enfim, não quero falar coisa errada. Então, assim, essa coisa ainda é muito lenta, né? A energia nuclear, ela sempre foi um extra. As pessoas primeiro fazem engenharia, depois elas vão uma especialização em energia nuclear, como foi meu orientador lá nos anos 70, pelo que ele me contou, entendeu? Então ele foi um cara que fez engenharia, ele é um engenheiro, né? Depois ele foi fazer mestrado na Virgínia, depois quando ele, claro, em engenharia nuclear, e depois quando ele voltou, ele terminou fazendo um doutorado na matemática, né? Tem louco pra tudo, mas enfim. E aí ele, essa história dele, assim. E hoje não, hoje já começa a ter cursos assim, tá? E com relação à interligação, a falar de um departamento para o outro, né, a comunicação universal nesse sentido ainda é pesquisa, no sentido de que a pesquisa formal, o paper, né, eu publico, sim, o cara olha lá depois quando está publicado, sabe? Claro que existem interações, coligações,
eu posso muito bem publicar um paper com um cara que trabalha lá no Rio de Janeiro. Isso ainda acontece, que né? Tá acontecendo cada vez mais também, né? E aí a tecnologia tem ajudado nisso, né? Hoje o cara faz uma reunião aqui via Skype, como por exemplo, né, nós estamos fazendo aqui, mas enfim, e aí o cara resolve coisas ou decide coisas que antes não era possível, né? Eu me lembro do meu orientador falar que às vezes ele tinha que passar semanas em tal lugar para ele trabalhar com o fulano. Então assim, hoje eu trabalho da minha casa, e eu trabalho com, por exemplo, agora eu tenho contato com um cara que também foi orientado pelo orientador e está trabalhando em Ohio, sabe? Então, assim, isso é impensável, né, há uns tempos atrás. Então, hoje em dia, essa coligação ela é muito mais forte, né? Mas, de novo, né, eu sou um teórico e trabalho com os teóricos, né? Com relação aos caras de Angra, né, eles são muito mais especializados, em geral, 99% engenheiros, tá? Uhum. E que são formados quase sempre no mesmo lugar. Eles têm, assim, bolsa da CNEM, né, Comissão Nacional de Engenharia Nuclear. Eles têm, assim, em geral, fazem cursos de graduação no mesmo lugar, lá no Rio de Janeiro. Então, é um pouco separado ainda, tá? O cara que é teórico do cara que tá lá dentro do reator na prática. Isso não é muito prejudicial, assim, pensando num cenário onde o Brasil, em algum momento, ele vai precisar reinventar suas formas de geração de energia. A gente ainda depende muito de hidrelétrica, de... São Paulo dependeu muito de usina de carvão, numa época que tava por secas. Como é que... Isso não é prejudicial a médio prazo, nem a longo prazo, mas daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, quando começar a necessitar de mais inovação. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Porque eu apesar de ser um cara que trabalha mais com o ensino da teoria da hidrogênio nuclear, né? Ou seja, eu oriento meus alunos, e como eu sou um teórico, eles vão fazer com que eles virem teóricos também, mas eu entendo o que tu quer dizer e concordo, é um pouco prejudicial sim, tá? Essa ligação, ela tem que haver mais, né? Essa ligação indústria e universidade, e claro, daqui a pouco tu vai mostrar esse vídeo para alguém que vai dizer, mas isso já tem. É claro que tem, mas o que a gente quer falar é relação à escala, né? E fazer com que essas pessoas se liguem mais, se conversem mais. Eu, por exemplo, estudo isso, fui uma vez na minha vida num reator nuclear, uma única vez, sabe? Então, assim, e não é porque é no Rio de Janeiro e eu tô em Porto Alegre, não é isso. É só uma questão de que... o que falta para que eu vá mais? Qual é o incentivo que falta? Entendeu? Será que é só... Eu acho que para início de conversa é investimento em pesquisa, né, em ciência, na forma de bolsa, na forma de, sabe, disso e daquilo. Eu não quero criticar esse ou outro governo, eu acho que um país que não investe fortemente em ciência, ele tem problemas a longo prazo e ele vai ter problemas a médio prazo, como você está falando também, né, isso é natural. Então, assim, eu fico um pouco temeroso, sabe, e com relação a isso, porque eu concordo com o que tu disse, assim, eu acho que a gente pode ter um certo déficit, vamos dizer, nesse sentido. E já tem, na verdade, né? Assim, falando em engenharia nuclear, a gente já é um país muito atrás dos outros, né? Começa por aí. Mas aí tem que ver se o governo concorda com esse tipo de investimento. Nós estamos falando aqui de teóricos, de pessoas que são capazes em produzir, mas daqui a pouco tem coisas políticas muito maiores do que isso, que fazem com que o governo não invista nada porque, sei lá, porque tem uma temeridade com relação à população, o que vão pensar, será que isso vai me dar voto, né? E só para dar um último pitaco antes de terminar, por exemplo, quando eu estudei na Itália, eu estudei com o melhor, não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, o melhor teórico que tem na Europa, que é o Piero Ravetto. E pasme, o Piero Ravetto mora num lugar que não tem reator. A Itália não tem reator. Por quê? Porque em 1992, ou 91, não me lembro agora, foi feito um plebiscito nacional na Itália, e que, para quê? Para saber se continuavam ou não com energia nuclear, e perderam, entre aspas, então, tu vê, tu tem um teórico absurdo, um cara muito bom, trabalhando num país que nem reator tem, né? Então, para te ver o quanto a política pode influenciar esse tipo de coisa, né? E aí, de novo, né, talvez quando for necessário, Vitor, assim, na marra, sabe, que nem eu falei antes, acabou a hidrelétrica, acabou não sei o que, então vamos partir para outra coisa, aí talvez invista, não sei. É um cenário meio cultural isso também, né, porque Sim. Eu não sei, eu, por exemplo, eu tenho graves críticas a acadêmicos que eles não sabem comunicar direito para fora da academia o que eles estão trabalhando. E muito por isso também que eu quero fazer um projeto que nem esse, entrevistando as pessoas e conversando e trocando ideias sobre isso de uma maneira muito mais de boas, assim, pra mostrar que não é um monstro. E eu imagino que tenha muita dessa parte do academicismo também, porque que nem tu falou, muito dessas conversas é feita por paper e não de maneira aberta com as pessoas. Então é muito difícil tu convencer grande massa de que energia nuclear é um negócio seguro e que tu pode, sim, colocar em prática e pode se estimular isso.
E ao mesmo tempo existe uma cultura de não investir em ciência do governo, né? Que isso, que nem tu falou, não é desse governo, obviamente tá muito mais evidente agora, mas é de Sim. muitos anos, de muitos anos mesmo, né? É complicado esse tipo. É bem complicado. Eu sempre brinco que essa história que tu falou, né, conversar via paper, às vezes a gente chega num momento, a gente estuda tanto, tá, a gente que eu digo acadêmicos, tá, e que a gente costuma dizer que a gente fala outra língua, né, um pouco de eu ter feito uma conta em rede social, assim, é um pouco disso, sabe, é um pouco de dizer, olha, eu falo a língua de vocês, né, tudo bem, eu estudei, isso, aquilo, mas a gente precisa ir um pouco para fora do mundo acadêmico para mostrar que a gente faz alguma coisa, porque é muito legal tu ter uma pesquisa, é muito legal tu publicar um paper, é muito legal tu pegar aquele paper quando pronto e dizer, eu fiz isso, e aí tu vai lá no teu currículo Lattes e cadastra, e aí depois tu olha o teu currículo Lattes, tem lá uma lista de papers, sabe, dá aquele orgulho, tudo muito legal. E aí tu fica pensando assim, quem é que sabe disso? Quem é que sabe quem eu sou? Quem é que sabe o que eu faço de verdade, sabe? Então, assim, às vezes eu brinco que o academicismo, ele fala uma língua diferente, né? E isso é um pouco, né? Talvez tu vai perguntar para alguns acadêmicos, talvez eles digam que isso é necessário. Eu acho que isso é necessário até certo ponto. Eu acho que não é tão necessário. Porque eu acho que tem que ter um currículo Lattes, tem que ter uma revista para publicar o teu paper, tem que ter tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar só nisso, né? A gente tem que conversar com quem pode investir nisso, a gente tem que saber conversar com pessoas que estão na indústria, a gente tem que saber conversar com a população que não sabe nada também. Isso. Quando eu digo que não sabe nada, não é que não sabe nada de tudo, é que não sabe do teu assunto, é isso que eu quero dizer. Sim. Né? Então, assim, Mas fechando, né, muito. Exatamente, né? Então, assim, isso é uma coisa muito grave mesmo, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente não fala para ninguém que faz ciência, né, as pessoas estão tentadas a acreditar que ciência não serve para nada. E isso é triste, assim, porque se as pessoas em grande massa, em grande escala, acham que ciência não serve para nada, é natural tu ter um governo, e de novo eu não tô falando só desse, tá? Mas tu ter um governo que diz assim, para que investir em ciência? Se os meus eleitores dizem que ciência não serve para nada. É mais ou menos essa a ideia. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso. Mudando um pouco de assunto, assim, coisas mais sobre a pesquisa mesmo, que eu separei alguns termos e eu pesquisei antes, mas eu acho que ia ser muito legal tu falar sobre o que é o BWR, PWR e ADS. Legal. Pergunta boa. É assim, os reatores, tá, eles têm tipos, tá, e essas siglas são tipos, né. Por exemplo, o PWR é Pressurized Water Reactor, reator a água pressurizado, tá. Ele é o tipo de reator que mais tem no mundo inteiro, tá? Em percentual, assim, ele dispara, tá? Ele deve ter, assim, eu diria que quase 40% dos reatores no mundo são PWR, tá? Aí tu vai dizer 40 só? Não, mas é que o percentual dos outros, dos demais, né, juntos eles não passam nenhum sozinho vai passar desse percentual. Então, é o tipo de reator, por exemplo, que tem em Angra, né? Que é aquele reator que eu falei, ele faz a fissão dentro do núcleo, tá? Tem a sua fissãozinha controlada, porque tem um moderador, que é a água, né? Essa água fica num vaso de pressão, né? Vai esquentar, vai ter fumaça, vai ebulir, né? Essa fumaça vai esquentar, vai fazer girar uma turbina e assim por diante, tá? Então, é reator a água pressurizada, ou Pressurized Water Reactor. E o BWR é muito parecido, tá? Mas ele é o reator água fervente, né? Que é o Boiling Water Reactor, tá? O boiling de fervente. Ele tem um sistema muito parecido, tá? Alguns lugares, a Argentina, se eu não me engano, tem reatores BWR, tá? Eu não sei te dizer quantos tem, nem o percentual deles lá, mas eles trabalham com reatores BWR. Apesar deles terem um sistema um pouco diferente, se fosse pensar no meu trabalho, na minha pesquisa, seria muito similar. Tá? As equações que eu resolveria para um serviriam para outro. Tá? E esses dois somados, aí sim, daí eles vão para quase 70% dos reatores no mundo, né? Porque eles foram os primeiros, na verdade, né? Então, assim, o PWR, o sistema do PWR, é o mesmo sistema de um dos reatores mais famosos, né? Por exemplo, o reator de Chernobyl, que tem uma outra sigla que agora não lembro, mas é mais do tipo do nome da pessoa que fez lá, acho que é um RBMK, mas enfim, ele também é um sistema parecido com o PWR, né? Ou melhor, no caso dele era, né? Não é mais, mas enfim, então assim, eles são famosos, né? E são a maioria. E o ADS, né, que é um reator, uma espécie de reator que eu cheguei a estudar no doutorado, ele é um reator, né, a sigla quer dizer Accelerate Drive System, né? Então ele tem, na verdade, assim, o sistema dele é muito parecido, tá?
mas na hora de tu bombardear o urânio, que é o combustível, com nêutrons, né, tu não bombardeia continuamente, tu faz com pulsos isso, né. Então ele tem um pulso de nêutrons, aí tem um espaço de tempo, e um outro pulso e assim por diante, né, em locais de espaço assim localizados. Então ele por ter esse bombardeamento, vamos chamar assim, né, essa fonte com pulsos distribuídos, né, ele pode ser bem controlado também de uma outra maneira. Mas o accelerate, né, a palavra accelerate, quer dizer porque também, além disso, né, de controlar com uma velocidade maior, tu também tem um acelerador de prótons dentro dele, né, que é um processo similar ao do acelerador de partículas lá do cérebro, tá? Então, eu nunca estudei como é que funciona esse acelerador, tá? Mas só de saber que é similar ao do CERN, o cara já tem uma ideia. Mas eles fazem, em outras palavras, eles podem queimar um pouco da radiação com esse acelerador de prótons, tá? O que, né, é uma coisa vantajosa, porque daí tu não tem tanto lixo atômico, tá? Para tentar se desfazer, né? Eu não sei se esses reatores, eu nunca visitei nunca estudei assim com tantos detalhes como o PWR, tá? Tanto é, bom, que quando eu comecei a estudar essa área, o ADS era uma ideia. Hoje ele já é uma realidade, mas enfim. Que é muito louco, né? Porque faz o que? 10, 15 anos? 10, 15 anos, é. A ideia do ADS, ela veio ali no final dos anos 2010, assim, né? Já havia, mas com critérios assim, é só um reator de pesquisa, sabe? E hoje ele já tá virando uma realidade. Então, assim, por ser muito novo, relativamente novo, a gente não tem tantos detalhes. Não que não seja acessível, eu acabei não tem tantas informações, né? Eu sempre brinco que eu trabalho com ADS porque matematicamente eu crio um sistema que a fonte dos pulsos de nêutrons, eles são localizados. Então eu criei matematicamente equações que resolvem uma fonte localizada. Então dá para dizer que as equações que eu resolvo, né, e isso o meu doutorado foi nisso, elas também se aplicam a reatores do tipo ADS, né? Mas a ideia do ADS é essa. Então esses são os três, basicamente, que mais tem. Na verdade o ADS tem muito pouco ainda, acho que 8%, 7% no total, o que já é um grande número. Sim, pensando em instalação de estrutura nos últimos anos, é bastante, né? Assim, o que é a teoria de transporte de nêutrons? De uma maneira muito didática para alguém que teve, sei lá, matemática, física e química do ensino médio, o que seria isso? Que legal, tá. Assim, a teoria de transporte, a palavra transporte, tá, ela vem da equação de transporte, né? Então existe na matemática, né, todo mundo sabe que é uma equação, mas existe uma matéria na matemática chamada equações diferenciais, né? Que são equações que modelam situações, né? Então tem lá a equação da onda, tem a equação do calor, que modelam certas coisas. A equação de transporte, ela modela o transporte de partículas, né, basicamente. Então uma partícula, ela vai obedecer, né, a equação do transporte mediante alguns critérios. Se ela tem, sei lá, uma seção de choque, o que é uma seção de choque? Se ela bater em alguma outra coisa de um outro material, qual vai ser o comportamento? Vai ser absorvido, vai ser repelido, vai ser, enfim, né? Então, a equação do transporte modela muito bem isso. A equação do transporte, ela foi criada por Boltzmann, tá? Inicialmente para prever o movimento de gases, né? E então, assim, que também são partículas, né? Então a gente trata da equação, a gente usa a equação do transporte para modelar matematicamente os nêutrons, porque nêutrons são partículas, né? Então a gente quer saber como se comportam essas partículas em movimento. E para que a gente faça isso, a gente usa um modelo pronto. Esse modelo pronto é a equação do transporte. Então quando a gente usa a expressão teoria do transporte de nêutrons, a gente está falando da equação do transporte aplicada ao caso de modelar os nêutrons, né? E teoria é porque a gente estuda as diversas possibilidades teóricas de resolver essa equação, né? Então, sempre que tu escutar a expressão teoria de transporte, pode ser muita coisa. Inclusive, se for só transporte, se tu parar aí, pode ser inclusive de outras coisas que não nêutrons, né? Então, a gente, quando começa da teoria de transporte, é uma equação super difícil de resolver, né? Eu até poderia te dar alguns nomes de termos de coisas que aparecem na equação, mas aí se tu diz assim, não, só para matemática do ensino médio, física do ensino médio, eu tenho que parar por aqui. Mas é uma equação, né, que vai ter lá termo integral, vai ter termo de derivado, vai ter um monte de coisa junto, né, misturado, e que a gente precisa resolver, né? A gente precisa descobrir uma função, né, como se fosse uma função comum, uma f de x, que diga para um dado x, que no nosso caso vai ser a posição, onde o nêutron vai estar, se ele vai estar uma concentração mais alta, mais baixa. E também existem outras variáveis, como por exemplo o tempo, né? Ao decorrer do tempo, no nosso caso, a gente quer que o nêutron decaia. Pode ser que ele decaia, pode ser que não, enfim. É muito curioso de tu falar que é um f de x simples, porque é uma metáfora que eu gosto de usar, assim, porque a matemática ela é uma língua, tu tem as regras da língua e tu pode usar ela para diversas coisas. Eu tenho a língua portuguesa, eu posso usar ela para literatura ou para direito, eu posso estudar essas duas coisas
são totalmente diferentes. E a matemática eu posso estudar várias coisas dentro da regra daquela língua. E quando tu amplia essa visão e tu percebe que são as mesmas regras, são as mesmas propriedades, só que pra coisas mais complexas parece que abre assim uma janela e ilumina as coisas. É verdade, é uma boa percepção, assim. Talvez faz com que as pessoas creiam mais de que sim, matemática serve para alguma coisa, né? Porque tu vai modelar várias coisas usando a mesma linguagem, que no caso é a matemática. O que é muito curioso também, né? Porque tu estudou matemática aplicada e fez teu bacharelado em matemática, e mesmo estando na física, tu tá usando tudo que tu já aprendeu, né? O que Sim. chega em outra pergunta que tu tem uma palestra, inclusive, tá no teu site, que é sobre perspectivas de carreiras em matemática. O que tu diria pra alguém que tá estudando matemática agora? Olha, cara, eu tenho várias dicas, né? Eu vou tentar ser breve aqui, mas assim, a primeira delas, né? Aí não só com relação à matemática, tá? Mas assim, qualquer pessoa que faz qualquer carreira hoje, ela tem que estar preparada para entender que as carreiras estão mudando numa velocidade muito maior, tá? E o que eu faço como matemático hoje, daqui 10 anos pode estar obsoleto, ou o contrário, assim, sabe? Ou pode ser que seja a carreira do momento daqui 10 anos, sabe? Então, assim, as pessoas hoje em dia, tá? E aí agora já falando da matemática, elas precisam estar prontas meio que para qualquer coisa, assim, prontas para entender que as carreiras vão mudar numa velocidade maior, prontas para entender que a interdisciplinaridade ela é cada vez mais presente, infelizmente. Eu digo infelizmente, eu gosto, na verdade, mas eu digo infelizmente porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que não, eu vou estudar só isso, e isso vai ser, sabe, em linha reta, assim, assado, e não é mais assim, né? Eu vejo que não é mais assim. Às vezes eu pego um aluno que ele não sabe programação, para nós, assim, na minha área, esse cara tá frito. Porque daí ele vai olhar para mim e vai dizer assim, tá, mas tu não é para ser matemático? E eu vou dizer, sim, é para ser matemático também, né? Mas hoje em dia a gente já não vive mais sem programação também, entendeu? Então, é um pouco complicado, assim. Eu tô querendo pegar as pessoas prontas, enfim, quando eu vou orientar alguém, eu gostaria que a pessoa já soubesse isso, já soubesse aquilo, apesar de saber que às vezes não sabe. Mas o importante não é que tenha que saber, o importante é que ela tem que estar aberta a aprender coisas diferentes. Sim. A gente não pode, né? Eu, por exemplo, estaria fadado ao fracasso se eu não fosse uma pessoa aberta a aprender física. Eu também estaria fadado ao fracasso se eu não fosse uma pessoa aberta a aprender programação. E por aí vai. Eu poderia estar, sabe? Se eu começar a contar aqui as coisas que eu aprendi fora a matemática e que me ajudaram dentro da minha carreira na matemática, eu não vou terminar hoje, sabe? Então, assim, se as pessoas não tiverem abertas, né, e aí, voltando a falar da carreira, se eu fosse dar uma dica, a maior de todas é essa, que você tem que estar pronto para aprender coisas novas que não são da sua original, vamos dizer assim, ideia, né, mas que você vai usar e vai contribuir muito para aquilo que você faz. É mais ou menos essa a ideia. Línguas, né, a gente falou antes, né, eu não sei se eu teria feito um doutorado no exterior se eu não tivesse coragem e já falasse inglês para ir lá abordar o meu orientador em 2011, quando eu conheci ele, para perguntar para ele se ele me aceitava trabalhar com ele um ano depois e tal. E eu conheço colegas que até hoje não falam inglês, né, e que perderam, por exemplo, essa oportunidade. E não foram por um detalhe, assim, uma coisa que, né, mais ou menos assim. Olha, eu acho que fechamos todas as perguntas. Eu gostaria de agradecer por topar participar, assim, de um projeto que eu não cheguei nem a estruturar muito pra ti como é que seria, e tu já topou logo de cara, então muito obrigado. E abrir pra recados finais, se tu quiser. Vende teu peixe, Sor. Não sou muito bom em vender peixe, não, mas assim, como dar um recado final, assim, eu gosto muito que eu acho que todo mundo deveria seguir, né? Seguir sempre tá aberto a aprender, cara, porque eu às vezes sempre brinco, né, e aí tem um pouco de relação com a docência, tá, tu foi meu aluno, tu sabe disso, a gente começa a olhar na sala de aula as pessoas inquietas e me perguntando, vou pegar o teu exemplo, não o teu, mas alguém da tua área, que faz administração, economia, alguma coisa assim, e aí eu tô lá ensinando álgebra linear, cara, e os caras pensam assim, tá, mas onde é que eu vou usar isso, sabe? Quando na verdade o fato de nós estarmos ali é muito maior do que isso, sabe? Você tem que estar aberto a aprender qualquer coisa,
porque qualquer coisa pode ser que contribua para sua área. É mais ou menos um pouco do que eu falei antes. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje, independente da área, tá, elas têm que estar cientes disso e estar abertas ao conhecimento em geral, tá? E eu, claro, né, as pessoas me perguntam assim, poxa, tu é doutor, tu é professor na Universidade Federal e tal, como é que tu conseguiu isso? Tu é um gênio? Eu digo que não, é óbvio que eu não sou um gênio. Mas eu talvez, um dos grandes segredos, né, e eu não tenho problema nenhum em abrir isso, é que eu sou uma pessoa que não nega conhecimento, independente da área que ele vem. Só para te dar um exemplo, eu gosto muito de estudar história. Até tô atrasado aí nos livros, gostaria de estar lendo e tal, muita coisa para fazer. Mas, assim, eu não nego conhecimento, cara. Eu olho, então, por que isso não funciona? Então vamos ver e tal. Então, hoje em dia a gente vive, tá, uma geração de pessoas, assim, que tem mais cerca de 20 anos, por exemplo, que já nasceram com o celular na mão, vive numa geração de imediatismo, assim, sabe? De ansiedade muito grande, tipo assim, será que tá certo isso? Daí pega o Google, assim, e olha, sabe? Então, eu não tinha isso na minha época, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Esse imediatismo, essa ansiedade pode ser prejudicial. A gente tem que ter calma, a gente tem que não negar conhecimento em nenhuma instância, sabe? E isso eu acho que é uma das possíveis chaves de sucesso. A gente pegar e sempre poder tá aberto a esse tipo de coisa. Eu acho que não tem recado final, assim, que eu gostaria de dar melhor do que esse, assim, na minha opinião, né? Mais ou menos essa a ideia que eu queria deixar. Eu acho que é isso, Sir. Muito obrigado. Eu, particularmente, eu te chamei pra ser a primeira pessoa, assim. Eu adorei o mijão que tu deu na nossa turma, falando que a gente tinha que aproveitar os professores porque eles estão ali, eles têm alguma coisa boa a oferecer, né? Exatamente. Então, eu meio que usei o discurso contra ti mesmo e te chamei, vamos ver o que temos de bom pra oferecer, né? E eu acho que é muito nesse sentido, assim, sabe? É isso aí. A ideia... É muito Fez bem, aprendeu o recado. Aprendi o recado, o chapéu serviu na hora, né? Eu acho que é muito ser um homem renascentista, assim, né? Tu pode estudar diferentes áreas e querer compreender o mundo como um todo, não precisa ficar habitolado, entre aspas, naquela tua área de ensino, sei lá. Se eu tô estudando administração, não é por isso que eu não vou estudar um pouco de física, entender o mundo, sei lá, ler um livro de energias... diferentes tipos de energia e coisa assim, né? Sim, claro. É mais ou menos por aí. Entendeu? Captou bem a ideia, mais ou menos essa ideia. É isso, Sir. Muito obrigado. Eu que te agradeço. E é isso. Nesse meio tempo eu troquei de casaco, porque já não tava mais tão frio. Desculpa, eu não consigo ficar sem fazer piadinha. Mas muito obrigado se você assistiu até aqui. Esse projeto tem tudo pra continuar. Foi... Como vocês viram, um papo muito legal. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha deixado um like, porque ninguém vê um vídeo uma hora sem ter gostado. E de novo, compartilhe com os amigos, a gente tá chegando a 1000 inscritos. Eu não sei se quando sair esse vídeo a gente já não passou essa meta, mas eu acho que não. E se vocês tiverem qualquer dúvidas, as redes sociais minha e do Júlio estão na descrição do vídeo. Todas as referências estão na descrição do vídeo. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.